Dia a todos, paz do Senhor. Um domingo abençoado para vocês. Irmã Márcia, bem-vinda. Que Deus lo bendiga, hermana. Que la gracia de Dios tenha sobre tua vida. Amém. Irmão Tadeu, bem-vindo, irmão Tadeu. Tamo junto aí. Deus abençoe. Tá me ouvindo bem? Consegue? Só fala o sinal assim. Tá conseguindo ouvir? Meu áudio? Se você estiver ouvindo bem, pode fazer um sinal de positivo para mim. Então, já ouvindo bem. Opa, que legal. Muito bem, muito bem. Eu creio que hoje talvez o irmão Beto não participe, né? O pastor Gil acabou de colocar uma nota da passagem da sua mamãe. Ainda estive com ele a semana passada numa refeição, ele comentava sobre a saúde dela. A gente vai pedir que Deus conforte, né, e console a família, né? Para tudo corra bem, para que Deus dê um momento de paz, tranquilidade à família nesse momento, né? Amém? Bom, vamos lá. Vamos aqui caminhando para ganharmos o tempo enquanto os demais estão chegando, né? Nós estamos, pessoal, estudando a bibliologia, né? A confecção da Bíblia, como ela foi feita, as fases, o cânon, os escritores, as datas. Tudo isso aí faz parte do contexto da nossa trajetória, da nossa EBD, Escola Bíblica Digital, né? Eu vou aí ao nosso material. Eu creio que eu não mandei o material aí para vocês ainda. Eu creio que eu não mandei. Eu sempre mando ele, né? Acho que não tá, não mandei. Mas assim que terminar a aula, eu mando para vocês, a apostila para vocês aí, tá bom? Assim que terminar a aula. Vamos continuar então aqui. Bibliologia, deixa eu arrumar aqui espaço melhor. Pronto. Estão conseguindo ver na tela aí a apostila? Consegue ver, Tadeu? Dá um sinal para mim. Está conseguindo ver? Opa, obrigado, viu? Obrigado. Então, Bibliologia, a nossa aula número 6. A gente vai estudar um pouquinho hoje, nessas meia hora que temos, né? Sobre o Novo Testamento, a parte 1, tá? Hoje eu estou em Santa Cruz do Capibaribe, aqui no Agreste Pernambucano, com o meu amigo pastor Marcos Santos, da igreja Beth Shalom. Ontem foi um evento maravilhoso, porque aqui é a capital, né? Essa região, né? Campina Grande, Caruaru, Santa Cruz, as capitais aqui do forró, né? É do São João. Mas aqui eles fazem o Sem João com Jesus. Eu estou aqui hospedado no Marcos Palace, uma bênção. Tem mais de 5 estrelas aqui, tem várias. Então, um abraço para vocês aí de talvez 3.000 quilômetros, eu acho. Quem sabe uns 3.000 quilômetros, né? Mas estamos juntos aqui, né? Vamos lá. Qual que é a ideia central do Novo Testamento? Eu até pedi perdão aqui à família, que eu estou aqui incomodando, ó, de manhã, dando a minha aula para vocês, mas é coisa de meia hora, rapidinho. Qual que é a ideia central do Novo Testamento? Na igreja primitiva, irmãos, os cristãos fervorosos escreveram e fixaram a palavra. Qual que é? A palavra de Deus. Ou seja, não havia nada escrito. Jesus não escreveu nada, a não ser na areia aquele dia, e os apóstolos ainda não tinham feito as suas escritas, né? Mas eles conseguiram fixar a palavra. É interessante. Conseguiram fixar a palavra. O resultado foi um conjunto de cartas e livros chamados autógrafos originais. Então, presta bem atenção nessa aula, hein? Ela começa assim: como é que foi escrita a Bíblia? Como é que chegou a Bíblia? Começa aqui, com os autógrafos originais. Isso pode cair na prova. Cuidado que isso pode cair na prova. Essas cartas e esses livros... Bem-vindo, pastor Gilberto, bem-vindo. Deus abençoe também a Elisa aí, e nosso outro Gilberto abençoado. Um prazer, meu irmão. O nosso terceiro Gilberto não pode estar conosco hoje, sua mamãe passou para o Senhor. A gente está em oração pela família, para que Deus conforte. Olhe. Mas vamos continuando aqui.
A irmã Aline, para você se lá, para Balneário. então talvez esteja conosco hoje por causa disso, né? Essas cartas, esses livros foram copiados em grego koiné, recopiados através dos séculos, distribuídos por todo mundo. O Novo Testamento é a base da herança cristã. Então, presta atenção. Quando eu pergunto assim, onde é que estão os originais da Bíblia? Onde é que estão as peças originais? Como é que foi parar os escritos originais? Ok, é fácil. Naquela época existiam os amanuenses. Escreva aí no papel, amanuenses. Não era de Manaus, não, é o nome deles. Amanuenses, que eram os escribas, os escritores que faziam atas. Era uma escola, era um grupo que ficava no local e os reis, procônsuls, faziam cópias de documentos. Esse pessoal era altamente treinado. Se ele errasse uma letra, eles podiam ser até mortos pelo rei. Então, os copistas amanuenses, os antigos escribas ou os céfers, né? Céfers, lá antes do cativeiro babilônico. Esse pessoal amanuenses, eles faziam cópias, mas era um trabalho, irmãos, era um trabalho artesanal. Ficava tão bom, quanto eles não conseguiam diferenciar qual que era a diferença entre a original e a cópia. Então, meus irmãos, não se perderam não, gente. Escuta aí. Não se perderam. Se misturaram. Quando via original, eles não sabiam dizer qual que era a cópia original. Era muito perfeito. E aí aconteceu que a Bíblia ficou assim, mas não se perderam, não. Esse papo que a Bíblia se perdeu, e tem alguns escritos, não. Nós temos aí o Papiro 54, o Papiro 57, são os escritos mais antigos, né, da cristandade. Eles estão em museus, em alguns locais, mas não se perderam, não. A ideia cristã é trazer para o plano da fé o relacionamento entre Deus de Israel e o homem, na pessoa de Cristo, de Nazaré. Nas páginas do NT, quando eu falo NT, já sabe que é Novo Testamento. É elencado como o Messias prometido, o Salvador do mundo e Filho de Deus. Jesus se revela a 12 homens, depois 11 deles, posteriormente, com Paulo, revela Cristo à Ásia Menor, e assim, através da história dos séculos, sobre o trabalho de milhares de outros obreiros, as boas novas chegou aos nossos dias. Subdividindo entre evangelhos, vamos lá, gente, presta atenção como é que é feito o esqueleto, né? O escopo do Novo Testamento. Olha, evangelhos, cartas, epístolas. Evangelho, cartas e epístolas. O NT elabora a base da crença cristã sobre os princípios hebreus judaicos. O cristianismo leva o mundo inteiro à sua influência e a Bíblia torna-se guardiã desta fé que atravessa os séculos. Tem um áudio aberto aí. Uma bibliografia para você querer comprar um livro é o Hammond Philip, o New Book de Conhecimento do Gloria Publishing. É em inglês, né? Mas é muito interessante. Então, até aqui nós entendemos, né, gente? Pegamos aqui até agora a importância do NT, né? Olha, os autógrafos originais, tá? Preste bem essa frase. A confecção dele em grego koiné, a subdivisão entre evangelhos, cartas, epístolas, ok? Muito bem. Vamos, então, à parte 2. O Novo Testamento é composto de 27 livros. Vamos lá comigo, olha. Quem quiser falar comigo, fica à vontade. Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas, Evangelho de João, Atos dos Apóstolos, Romanos, Coríntios 1, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Epístola de Tiago, 1ª Epístola de Pedro, 2ª de Pedro, 1ª de João, 2ª de João, 3ª de João, a Epístola de Judas e Apocalipse. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês qual a diferença entre epístola e carta. Por que tem epístola e por que tem carta, né? Há 3 livros dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, que são chamados como evangelhos sinóticos. Olha aí, anote aí, esse é outro aprendizado de hoje, os evangelhos sinóticos. Por quê? Porque possuem uma gama de histórias aproximadas e em comum. Interessante é que a sequência dos fatos barrados se assemelha apropriadamente. É incrível.
o relato que eles dão, veja bem, olha, o caso de Mateus, né? O Mateus, que é o mesmo Levi. O Mateus, ele falava grego, porque ele era fiscal, né, da alfândega. Então, ele falava grego. O Mateus foi um dos discípulos. Já o João Marcos, não. O João Marcos não foi. O João Marcos conheceu Jesus, mas ele aparece mais com Paulo. Ele aparece aquele jovem correndo nu no dia da prisão de Jesus. O Lucas é o médico, que vai fazer o livro de Lucas e o livro de Atos também. Então, mas eles têm relatos, por exemplo, Mateus é ocular. Mateus é ocular. O Marcos, ele é ocular. O Lucas é auricular. Pegou? Anota aí, tá? O Mateus, você está numa aula. É bom ter um caderninho para você anotar essas coisas aí, ó. O Mateus, ele é ocular. Ele vê Jesus, conversa com Jesus. Ele escreve biografia em cima do que ele viu, né? Marcos, idem. O Lucas é auricular. Ele vai ouvir testemunhas. Sim, eu posso até crer. Alguém está perguntando aqui. Não, sim, eu creio que ele foi um dos que conheceu Jesus, claro. O Lucas é contemporâneo, né? Mas ele foi mais auricular, ele foi mais ouvido. São conhecidos como sinóticos porque eles são muito parecidos. A cronologia deles, os milagres que acontecem ali, são bem parecidos. O João é um livro diferenciado. O João, olha, o Mateus, gente, o Mateus, a linha, presta bem atenção, olha que escola bonita, olha que aprendizado bonito hoje. O Mateus, ele tem um estilo de escrita que vai se direcionar aos judeus. Tá vendo? Por quê? O Mateus vai escrever com hebraísmo. Olha, anota essa palavra aí, hebraísmo, com H. Hebraísmo é escrever em grego com pensamento hebraico. É igual os meus filhos americanos. Eles falam português assim. Posso eu ter um copo com água? A gente não fala assim em português. A gente fala assim, me dá um copo com água aí? Me dá água aí? Mas eles pensam em inglês e falam em português. May I have a cup of water? May I have water? May I come in? Posso eu ter? Então, é um tipo de ingleísmo, né? Ingleísmo. Era o caso de Mateus, era um hebraísmo. Ô Tadeu, está com dificuldade de ouvir aí? Pode falar aí. Não estou te ouvindo, não. Espera aí. Pode falar. Não. Não estou te ouvindo. Tá com o áudio cortado, teu áudio. Não, mas tá tudo bem, É que né? eu tô no lugar, é que eu tô num lugar aberto, então eu tô Ah, mais pelo ouvido do que pela tá. vista. Tá Tá bom, bom? tá bom, Tá tranquilo, mas tô entendi. ouvindo. Entendi. Depois você assiste também, para você recapitular. É bom que você vai lendo aí. Então, era esse estilo hebraísmo, né? Por quê? Porque ele escrevia com a linguagem era grega, mas o pensamento era hebreu. Pode-se notar que os conceitos das narrativas são próximos e a estrutura da palavra se vê na mesma visão. E paralelismo é surpreendente. No ponto da academia, aceitar o fato que duas coisas são importantes, aí eles são produzidos a partir da mesma linha de investigação. Há, sim, uma coligação entre eles. Claro, Jesus, né? É Jesus. Daqui a pouco eu vou abrir para você perguntar. Segura um pouquinho aí, eu vou terminando aqui. Agora o NT, parte 3. O NT é composto de traduções que chegam ao patamar de aproximadamente 5.000 documentos manuscritos. 5.000. Há um acordo da academia que concentra a base dessas traduções em duas fontes, texto bizantino, texto alexandrino. Preste bem atenção aqui agora, que você vai aprender coisa nova. O que é texto bizantino, pastor? O que é texto alexandrino? Viu que a gente não conhece a Bíblia? A gente não conhece a estrutura da Bíblia? O texto bizantino vem de Bizâncio. Bizâncio é um povo, olha aí, olha, vamos aprender. Bizâncio é um povo que morava no mar Mediterrâneo. Eles invadiram a Turquia. Os bizâncios invadiram a Turquia, lá quase no final do Império Romano. A Turquia foi conquistada pelos turcos otomanos em 1453. Até lá, os bizantinos ficaram 1.000 anos no poder. E eles eram crentes, eram cristãos. Os bizantinos tinham as construções próprias. Toda casa octogonal, olha aí, vamos aprendendo.
Toda casa octogonal era de construção bizantina. Por quê? Porque os octogonal, que são 8 pontos, vão remeter-se às 8 bem-aventuranças que aparecem em Mateus capítulo 11. Desta ideia nasceu a cruz do Vasco, aquela cruz que o Vasco tem um time no Rio de Janeiro, um time fraquinho lá, acho que é segunda divisão, terceiro, não sei. É um timinho lá, não é igual o Fluminense, não. Ele usa uma cruz, a cruz de Malta, cruz de Malta. A cruz de Malta possui, pensa bem na cruz de Malta, ela tem as pontas grossas, tem 2 pontos em cada ponto, dá 8. A cruz de Malta foi constituída em 1200, 1100 depois de Cristo, lá em Malta, e os cruzados usaram como símbolo. Aquela cruz lembrava os 8 pontos da lealdade que os cruzados tinham e os 8 pontos do Mateus capítulo 5, que são a bem-aventurança. Se você ler, são 8 bem-aventuranças, a 9 resume todas, né? O conceito bizantino de construção era feito octogonal. Por isso que a mesquita que está em Israel, a mesquita de Omar, aquela que tem a cúpula dourada, ela é uma construção cristã. Os califas, em 391, eles queriam construir lá uma mesquita, não sabia como, porque os árabes são de guerra, não são de construção. Chamaram os pedreiros e arquitetos sírios, que eram bizantinos, e acabaram fazendo um templo cristão. Olha, dorme com esse barulho. A mesquita mais vista pelo mundo, da cúpula dourada, ela é cristã, e os árabes adoram lá. Eita, coisa boa. E aquela cúpula para baixo significa a bênção de Deus. E dentro da cúpula tem uma cruz grega. Então, os bizantinos foram esse povo. Eles também deixaram os seus escritos, as suas marcas, naqueles... Sabe aquelas cerâmicas de pecinhas, né, que fazem peixes e tal? A cerâmica bizantina. E o texto alexandrino vem de Alexandria, que era a capital maior da escritura egípcia, no 2º século a.C., com os ptolomaicos. Era lá que ficavam muitos livros. Infelizmente, ela teve um incêndio e nós perdemos 12.000 livros originais. Meu Deus do céu, que coisa. Pode-se dizer também o texto receptus, ou seja, um texto recebido por tradição. O texto receptus, ele já é do século XIV, com Erasmo de Roterdã. Ele vai reunir vários escritos bíblicos para nascer, então, depois a Vulgata, para reforçar algumas coisas da Vulgata. Este texto foram bases, inclusive, para as traduções antes, durante e depois da Reforma Protestante. Foi a base de Wycliffe, Lutero, Hus e até o João Ferreira de Almeida, é claro, incluindo a Vulgata Latina, com parte das consultas traduções. Olha só, já o Wycliffe, ele vai traduzir a Bíblia do texto Receptus, da Vulgata, para o inglês arcaico. Por que a Bíblia inglesa, que foi de 1611, com o rei Tiago... Gente, eu estou falando isso da cabeça, tá? Não estou lendo nada aqui, não. Eu estou tentando dar a aula mais positiva possível para ficar bem à vontade. O caso do rei Tiago, né, em 1611, por que eles vão usar a Bíblia feita por Tyndale? Tyndale vai traduzir a Bíblia em 1530, um pouquinho antes. Por que não usa, então, do Wycliffe, que é de 1390? Porque a linguagem de Wycliffe era uma linguagem muito erudita. Já a linguagem do Tyndale era mais popular, por isso que eles usam, né? O Lutero vai também ler esses textos receptos, né? O John Hus, lá hoje na República Tcheca, né? Na época era a Morávia, e o nosso português, João Ferreira de Almeida, em 1620. Ele nasceu em Torre de Mangalde, em 1620, em Portugal. O texto receptus, texto recebido, é a denominação dada a uma série de textos do Novo Testamento em grego, impresso no século XVI e século XIX, que serviu base para diversas traduções da Bíblia, como a Bíblia de Lutero, a Bíblia Rei Tiago ou King James, e para a maioria das traduções do Novo Testamento da Reforma Protestante, inclusive a tradução portuguesa por João Ferreira de Almeida. Finalmente, vamos encerrando, porque
O Alberi precisa tomar café. Estou preocupado com ele. Vamos para a parte 4, né, Alberi? Parte 4. Texto Receptus foi uma iniciativa de ter todo o Novo Testamento e alguns documentos da igreja em um só documento. Ó, gente, presta atenção. O texto Receptus, ele vai incluir tudo que foi texto que o Erasmo de Rotterdam achava. Mas ele não é a Bíblia, ele contém muitas partes da Bíblia. Foi Erasmo de Rotterdam que, em 1516, compilou o Receptus, com base no Novum Instrumentum Hominum. Era um documento com 6 manuscritos gregos, a partir do século XII, sendo que uns trechos do Apocalipse ele extraiu da Vulgata Latina. Foi um documento tão importante que até mesmo Beza publicou e outros. Beza foi aluno de Lutero. Beza foi contemporâneo de Lutero. Foi contemporâneo de Jacob Arminius. Legal, né? O texto Receptus não é só um texto, mas uma família textual. O texto Receptus, em sua origem, e alguns manuscritos de texto tipo bizantino, por isso muitas vezes são confundidos, como se fosse o mesmo texto. Porém, há diferenças entre o texto Receptus e o texto bizantino. Por exemplo, Atos 38 e João 5, 7 e 8. Portanto, o texto Receptus não deve ser confundido com o texto bizantino ou majoritário. Ok. Aqui do lado eu tenho para você uma fonte, ó, o Collins Michael Price, a História do Cristianismo, e eu tenho a Paulo Anglada, a Manuscritologia do Novo Testamento. Eu não sei se vocês sabem, eu fiz uma especialização na Universidade de Harvard sobre os textos bíblicos, né? Foi em 2019, 2018. Um abraço, pastor Samuel. Olha o pastor Samuel Marques aí com a gente. Esse aí é meu segundo pai, viu, gente? Esse aí é um apóstolo. Muito bem. Obrigado pela presença, Samuel. Olha, o senhor... É isso aí, ó. O senhor na classe, eu fico sem graça de dar aula agora. Vou até terminar a aula agora. Até terminar, porque o senhor na classe aí arrebentou com tudo. Um abraço, irmã Zenilda. Um prazer ter o senhor com a gente de manhã aí. Daqui a pouco, se quiser dar uma palhinha aí para a classe, fica à vontade. Vou terminar aqui o conceito. Eu fiz um curso de especialização nas escrituras na Universidade de Harvard em 2018. Eu tive acesso a escritos até manuscritos. Por exemplo, tem um presbítero do século I, lá de Listra, onde Paulo passava pregando. O homem era demais, rapaz. O cara era um teólogo fantástico. Também aquele caso do pastor de Hermas. Alberi, o pastor de Hermas, poderia ter, se ele tivesse vivido no tempo de Jesus, para entrar no critério do cânon, que aqueles que viram Cristo podiam escrever a Bíblia, ele podia estar, ele é tão bom quanto Paulo. Ele é muito bom. Aliás, tem hora que ele é melhor do que Paulo, sabe? Ele é muito profundo. Então, os escritos bíblicos são inegáveis, pessoal, são inegáveis. Eles começam com os textos originais, autógrafos originais. Vou explicar por quê. Jesus, ele não escreveu o livro, ele ensinou, foi auricular. Os discípulos falavam de Jesus. O que acontecia? Que as comunidades cristãs, elas se expandiam por toda a Ásia Menor e dificultava muitas vezes alimentar esse povo todo. Então, os apóstolos acharam por bem fazer alguns escritos para mandar para as comunidades, para as leis. Na verdade, pastor Pedro, começou como instrução. Era instrução. Aí você vai entender, Deise, aquela expressão didaquê. Depois dos autógrafos originais, que eram pequenos pedaços de documentos escritos, veio didaquê. Aí organizaram um livro com todos os ensinos dos apóstolos. O didaquê, irmã Elisa e irmão Gilberto, eles vão aparecer em Atos capítulo 2, verso 46 diante, está escrito lá. E perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos. Esta doutrina dos apóstolos, didaquei apostolos, significava um documento que fora enviado, não para ser a Bíblia, não era a intenção dos apóstolos fazer a Bíblia, vou fazer a Bíblia, não. A Bíblia vai ser compilada, gente, 200 anos depois.
É claro que no segundo século vai aparecer o Marcião. O Marcião, que é um herege, ele vai compilar um pequeno cânon. Ele que vai dar a ideia de se fazer um grupo de livros. Ele vai colocar, ele vai tirar o Antigo Testamento, ele condena Deus do Antigo, fala que o Deus do Antigo não é do Novo. Ele vai tirar os evangelhos, vai considerar o de Lucas e vai colocar só as cartas de Paulo, o Marcião. É nisso que o Irineu, o Ambrósio, eles vão correr para começar a criar alguma coisa contra esse rapaz que está fomentando a igreja. Aí, no século III, no século IV, finalmente o Papa Damásio entende que tem que trazer para a Vulgata, e antes um pouquinho eles compilam os 27 livros do Novo Testamento. É interessante notar, irmãos, a palavra códices. Códices. Códices era um tipo de livro. Na verdade, ele é igual ao nosso livro atual. Aqui tem um caderno, aqui eu vou pegar aqui a Bíblia. Olha, essa Bíblia é da irmã Maria José. Está cheio de coraçãozinho para dizer que não é minha, tá? É dela. É a esposa do pastor. Está aqui do meu lado aqui o pastor. O pastor está aqui do lado tendo aula também, coitado. Está aqui sentado assistindo aula comigo aqui, o pastor Marcos. Ó, veja aqui, está vendo aqui a Bíblia? Aqui desse lado aqui, nessa parte aqui de cola, a Bíblia, era feita uma costura. Era colocado papiro em cima de papiro, ou, no caso, pergaminho, né, ou veloz, né, que chamava, e eles costuravam. Aí nasceu o livro. Esse formato aqui, gente, é do segundo século. Olha que interessante. Do segundo século. Então, eles compilavam esses materiais. Daí você vai ter o autógrafo original, o Didaquê, o texto. Depois de Didaquê, você vai ter os códices, códice de Alexandria, códices de Jerusalém, códices de Roma. São vários códigos. Só que não é a Bíblia. A Bíblia vai ser colocada à parte, no cânon, que é a medida, para ser só os livros inspirados, que são naqueles requisitos que eu já falei com vocês. Quem andou com Jesus, quem ouviu de Jesus, quem escreveu no termo de Israel também, né? Bom, aí as testemunhas que foram oculares dos feitos do Senhor Jesus. Então, eles apenas aceitavam desses critérios aí. Os outros que vieram depois, não, porque já estava fora desse momento, né? Então, para chegar na Bíblia que nós temos hoje, que foi compilada por Johannes Gutenberg em 1453, 1400 e pouco lá, século XV, ela vai passar por todas essas coisas, né? Lembrando que o livro de Lucas e o livro de Atos era um livro só também. Era um livro extenso. Era as Memórias de Lucas. Memorandos de Lucas. Foi Irineu que fez a ideia, ele e outros, né? Aliás, foi Irineu que deu o nome de Atos dos Apóstolos. Tiveram vários nomes. Era Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo da vida dos Apóstolos. Para encurtar, para ficar melhor, ficou Atos dos Apóstolos. Ele foi separado do livro de Lucas, entendeu? Lucas escreveu tudo aquilo lá. Mas, pastor, e quem era o Teófilo, que aparece ali, que Lucas escreve? Amado Teófilo. Já viu ali, né? Ele direciona a carta para Teófilo, né? O Teófilo, a expressão Teofilias, amigo de Deus, amado de Deus. O Teófilo, ele foi o 6º bispo de Roma. Lembrando que o primeiro bispo de Roma foi Lino. Lino, que era irmão de Cláudia. Olha, está na casa para você aprender, anota essas coisas aí. O Lino, que era irmão de Cláudia. E Cláudia, que foi esposa de Pudens, que é o meio-irmão de Paulo. Por isso que Paulo evangelizou dentro do palácio, porque o irmão de Paulo, general romano do Calígula, Calígula, do Nero, Calígula vai vir depois, do Cláudio Nero, ele vai casar com a Cláudia, que era filha do rei Caradoc, conquistado por Cláudio Nero em 44, lá na Bretanha. O Cláudio Nero perdeu uma filha chamada Cláudia. Essa Cláudia que aparece na Bíblia, em 2 Timóteo 4:21, ela é a Gledes. Na verdade, o nome dela é Gledes. Ela é irmã de Lino. Portanto, Lino passa a ser cunhado de Paulo. Olha só, gente, presta atenção aí na corte de retalho. A Gledes, que foi
quando ela veio presa com o pai dela e a família, para... Veja que na Bíblia aparece lá o Britânio, na Bíblia, é aquela parte lá, porque Roma pegava as conquistas e Roma não tirava a realeza, né? Colocava num canto lá especial, porque fazendo assim não perdia o povo, não tinha rebelião. Quando o Nero viu Gladys, ela parecia com a filha que ele perdeu, que era Cláudia. Gladys, Cláudia, ficou Cláudia. Cláudia se namora de Pudens, casa com ele, e ele é meio-irmão de Paulo. Romanos 16, aparece lá, que é a mesma mãe. A mãe de Paulo, primeiro, o pai de Paulo, ele era um oficial romano, mas ele morre e a mãe de Paulo casa com o Quíntuplos, que é um general romano, de onde nasce o Pudens. E aí Paulo evangeliza o irmão torna-se um pregador na Grande-Bretanha, casa com a Cláudia, filho do rei Caradoc, torna-se, então, a Cláudia afiliada do Cláudio Nero, e Paulo vai ser, então, cunhado de Lino, que é o primeiro bispo de Roma, que é irmão de Cláudia. O Teófilo, ele é alguém muito especial. Por quê? Vou explicar por quê. Vocês lembram que no capítulo 6 de Atos há uma perseguição dos judeus contra os cristãos? Essa perseguição ela se estendeu para o Império Romano também. O que acontece? A ameaça de perder-se algumas coisas era muito grande, e eles eram alvos. Paulo era alvo, e Lucas era alvo, todo mundo era alvo do governo e da perseguição. O Teófilo, ele deveria ser uma pessoa muito importante, porque ele foi dado para segurar esses livros aí. Então, o Teófilo, ele vai ser o sexto bispo de Roma, logo após a morte dos discípulos, né? Ele passa a ser também um dos patrísticos. A era patrística começa com a morte do último apóstolo, que é Simão Zelote. Ele morre na Bretanha. Não é João que é o último, não. João é o penúltimo. E aí começa a era patrística. Então, recapitulando para encerrar, estamos aí já quase chegando no final. Nós temos, então, os primeiros escritos. Primeiro é auricular, tá? É falado, né? Aí começa os autógrafos originais. Depois nós temos os didaquê, ainda não é a Bíblia, são pedaços. O didaquê. Didaquê vem memorandos de Lucas. Aí começa, então, alguns livros. Aí vem as cartas apostólicas. As cartas apostólicas, vamos estudar ainda, na próxima semana. Temos as cartas gerais, as cartas pastorais. O apóstolo Paulo escreveu 13 delas, e outras que não foram encontradas, né? E o Apocalipse, que é o último a entrar, que é o escrito de João. Depois, nós vamos ver na frente como que vai ser feita a Bíblia. Esse pessoal vai reunir só os textos sagrados daqueles que estiveram com Jesus, que escreveram na época de Jesus, que ouviram de Jesus, que eram apóstolos, e aí eles vão, então, compilar a Bíblia. E os outros textos ficam como base mais histórica do que bíblica, ok? Bom, temos aí 6 minutos para encerrar. Se vocês quiserem participar com alguma pergunta. Essa escola tem muita informação, mas é escola, né, gente? Domingo de manhã, o Tadeu aí dirigindo, né? Às vezes o Gilberto também está dirigindo. É claro que não está, né? Está olhando para a estrada. Mas está ouvindo ali a aula. Isso é muito bonito, gente. Isso é muito bonito. O pessoal, às vezes, né? Ali, e isso aqui para aprender. Se eu ficasse aqui de manhã com vocês, louvar seja Deus, é perder tempo. Não é uma escola devocional, é uma escola de aprendizado. Por isso que eu aconselho quem puder, sempre ter um papelzinho, sempre ter uma caneta, porque tem coisa que eu não estou aqui que eu dou que não está na aula, né? Vamos lá, temos 5 minutinhos. Alguma pergunta? Eu queria ouvir depois aí só se não for perguntar, uma pequena saudação do pastor Samuel Marques, para a gente registrar, né, na história da igreja aqui, a participação histórica do pastor Samuel, né? Se o Gil deixar, porque ele está comendo ali, ó, não para de comer. Se o Gil deixar, né? Amém. Amém. Ok, vamos lá. Alguma pergunta? Alguma colocação? Você não precisa só perguntar, né? Você pode também dizer, olha, essa parte eu achei legal, essa parte eu gostei. Nós temos 4 minutos. Vamos lá. Muito bem. Pastor Gil, quiser aproveitar o momento para o pastor Samuel dar uma saudaçãozinha rapidinho aí? Esse é o meu pai. Vai estar hoje aí pregando
na igreja aí. Olha lá. Vim aqui para te ver, não te achei. Que negócio é esse? Hã? É o quê? Tem que falar mais alto, Eliseu. Pastor Samuel, um prazer ter o senhor com a gente aqui, na nossa aula aqui, a nossa EBD, a Escola Bíblica Digital. Olha, quando o senhor nasceu, nem tinha essas coisas, né? Verdade. Mas Prazer é meu de estar te vendo aqui, rapaz. Pois é. Senhor? Olha, eu estou vendo outro lugar aqui agora, estou tomando café com o Gil e a Deise aqui. Viu? Maravilha. Agradecer, é uma honra ter o senhor com a gente, viu? A gente honra demais o senhor, considera muito o senhor um exemplo de vida para todos nós, viu? Oh, meu Deus. Pois é. Meu abração para você. Você sabe que você é grandão, mas mora no meu coração, hein? Ele quer dizer barriga. É barriga. Ela vai acabar. Está com os dias contados. Eliseu, que Deus abençoe. Estamos aí. Quanto mais conhecimento a gente obtém da palavra de Deus, a gente tem mais ferramentas para a vida pessoal, sentimental e espiritual, né? Louva a Deus aí pela tua vida. Continue firme. Peço oração aí para famílias do Beto Vieira, né? Daqui a pouco eu estou indo lá. Falei no começo aqui. Da Dona Ida. Estamos aí orando aí, amém? Deus abençoe. Citei aqui no começo. Vamos lá. Vamos às perguntas. Eu tenho 2 minutinhos só. Olha, uma pergunta muito boa aí, hein? Pastor. Bom dia. Oi, Márcia. Bom dia, pastor. Tem que ligar o fone. Pode falar. Alô, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Pode falar, Márcia. Ih, caiu lá. Ok, uma pergunta, está tendo de responder essa aqui. Pastor, como é que ele escrita as letras originais, né, dos textos bíblicos? Eram unciais. Unciais significa que eram todas em maiúsculo. As letras minúsculas vão aparecer depois do 3º século, tá, gente? Eram tudo uncial. U-N-I-C-I-A-L. Uncial, que significa letras capitais. Letras grandes. Não tinha essa questão né? Quem vai dar uma ideia de cabeçalho vai ser a Septuaginta, só uma ideia, depois eles melhoram isso também. Aí vem o cabeçalho, aí vem os versículos, capítulos, que lá século XIII, século XII, mas as letras eram unciais, escritos em sua maioria no papiro e também no velódio, né? Depois vou explicar sobre isso aí. Muito bem. Pessoal, nós estamos com 1 minuto para encerrar. Quero agradecer a todos que participaram da nossa aula de hoje. Estou muito feliz pelo progresso da nossa EBD. Que continue assim. Traga mais alunos, converse com mais pessoas. E daqui a pouco eu mando para vocês lá no grupo. Deus abençoe. Um bom domingo a todos. Que o Senhor conforte a família de irmão Gilberto, a mãe Aline. A gente está aqui em oração como família. Amém? Deus abençoe. Deise, Deus abençoe. Até a noite lá, né? Quer dizer, eu vou estar aqui bem longe, 3.000 quilômetros. Mas vai ser um culto abençoado. Mais uma vez, parabéns ao pastor Gilberto, hein? Glória a Deus. Muitos anos de vida, meu amigo. Fica firme. Sempre mais bonitão, viu? Sempre bonitão. Tchau, pessoal. Deus abençoe. Até domingo que vem. Amém. Eliseu. Vai cair. Deus abençoe. Paz.